A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o pastor Anderson Nunes, estou aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos iniciando um novo trimestre e é nesta primeira aula que tem como tema as promessas de Deus. Um tema maravilhoso, sugestivo e que estaremos vendo nesse trimestre. Textuário: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13. A introdução desta lição diz: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especialmente nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Tópico 1. Um convite de Deus. Ponto 1. Um convite, uma promessa. Isaías 55, no versículo 1, já inicia com esse convite dizendo: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Aqui é um convite à salvação, uma promessa de redenção a Israel. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. É uma promessa de Deus que realmente toda a palavra de Deus, toda a promessa de Deus a nós, ela não voltará vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. E Isaías vai escrever no versículo 10 desse mesmo capítulo, dizendo que a chuva e a neve desce e não torna para o céu, mas antes faz o seu trabalho aqui na terra, fazendo germinar, produzir, brotar e dar semente ao semeador. Assim também são as promessas de Deus, a palavra de Deus proferida por Ele. Toda palavra de Deus tem um propósito, sempre haverá um propósito, a promessa de Deus para cada um de nós. E a Bíblia, ela está cheia de promessas para cada um de nós. E devemos realmente ficar com aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. Eu estou falando aqui e tenho certeza que você está se lembrando de muitas promessas que Deus fez a você. Algumas delas já cumpriram e outras ainda não cumpriram, mas no tempo de Deus, todas elas hão de se cumprir. Ponto 2. É preciso buscar ao Senhor. Aqui Isaías vai dizer, no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui Isaías está incentivando o povo a buscar ao Senhor. Há muitas promessas, mas também tem a nossa parte de buscar ao Senhor para alcançá-las. Em Hebreus, no capítulo 11, falando a respeito dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, ali diz que eles alcançaram promessas. Nós temos que realmente alcançar, buscar, correr atrás, fazer a nossa parte. E buscar está falando aqui realmente de oração, de um diálogo, ou vai além do diálogo, ou monólogo, realmente uma conversa de alguém que tem relacionamento, criatura e criador, o homem e Deus,
falando, conversando, um diálogo e pedindo e colocando diante de Deus aquilo que você precisa. E a oração realmente faz parte de uma vida devocional, que aquele que quer um relacionamento com Deus, ele tem uma vida devocional e, primeiramente, numa vida devocional tem que existir a oração, a conversa, daquele que dobra os seus joelhos para conversar com o Pai Celestial. Então ele adentra uma região celestial, espiritual. Ele sobe até Deus, ou Deus desce até ele, mas de forma que estão próximos, e acontece então algo maravilhoso, que é a oração, que o homem abre o seu coração para Deus. E vemos aqui em Mateus 7,7, que é citado pelo autor desse trimestre, e eu não citei ele ainda, que é o pastor Elinaldo Renovato, ali do Rio Grande do Norte, um grande teólogo, escritor de vários livros pela CPAD, pastor presidente, então um homem de respeito da nossa igreja, que escreveu, comentou essa lição desse trimestre. E ele vai dizer aqui a respeito de Mateus 7,7, Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Então veja que esta é uma promessa maravilhosa a nós, quando buscamos ao Senhor. Quando buscamos, encontramos. Quando batemos, a porta se abre. Então essa é uma promessa maravilhosa, e no versículo 8 de Mateus 7, vai dizer: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso. É hoje. Busque ao Senhor. Ponto 3. É preciso se arrepender. Uma busca sincera. Se arrepender. Isso também faz parte de uma vida devocional, o quebrantamento, o retorno às primeiras obras, um arrependimento, cair em si. E aqui Isaías, capítulo 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, aqui está algo maravilhoso da parte de Deus para todos nós, que Deus sempre está pronto a dar a segunda chance. Talvez você tenha promessas de Deus sobre a sua vida, mas às vezes é necessário retornar ao caminho, se arrepender, se quebrantar, reconhecer, e o Pai sempre estará pronto para abraçar, para receber. Então veja que realmente isto é maravilhoso. Aquele que fez a promessa, realmente ele não se esquece, e ela está realmente diante de Deus. Tópico 2. As promessas e seus fundamentos. Ponto 1. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Textos veterotestamentários, textos neotestamentários, ou seja, no Velho e no Novo Testamento, há promessas para nós. Promessas essas, falando a respeito delas, que esta palavra quer dizer ato ou efeito de prometer, ou a intenção de dar, que realmente Deus está falando no Velho Testamento e no Novo. Promessas a nós. Há promessas específicas. Por exemplo, vamos ver nesse trimestre, promessas específicas a Israel, promessas específicas à igreja, promessas também que podem ser para todos. Também temos promessas que são específicas a um povo, a um tempo, e assim por diante. Também promessas progressivas. Por exemplo, a promessa do sionismo, o retorno de Israel à sua terra, que vem acontecendo, e tem promessas que realmente progressivas que se dão na sua totalidade e cumprimento no milênio
no que tange a Israel, que são promessas progressivas, que já estamos vendo que já iniciaram a acontecer. Então, as promessas de Deus para o seu povo são muitas. E veja que aqui o comentarista pega a promessa feita a Abraão, uma promessa maravilhosa a Abraão, e vemos que realmente a promessa de Deus para o seu povo, elas são fiéis. E hoje nós vemos que promessas às vezes caem em descrédito, principalmente nesta época de política. Várias promessas são feitas que não serão cumpridas, salvo alguns que às vezes prometem e cumprem, mas geralmente as promessas são feitas e não são cumpridas. Mas diferente aquele que nos prometeu, que é fiel para cumprir todas as promessas, mesmo quando parece ser impossível. Tem promessas na Bíblia que vemos que parece ser impossível de alcançá-las, mas são possíveis, porque aquele que fez a promessa é um Deus que o impossível é a sua especialidade. Então podemos confiar nas promessas do Senhor, que elas acontecerão. Ponto 2, Deus é infalível. Deus não falha. Quando Deus prometeu a você, pode ter certeza, Ele conhecia você como um todo, a sua família, conhecia tudo ao seu respeito. E se Ele prometeu, Ele é infalível, Ele não falha. Por exemplo, quando olhamos para Pedro, Jesus prometeu fazer dele um pescador de homens. Mas o temperamento de Pedro é um pouco difícil. Mas não foi impossível para Jesus cumprir nele as promessas que foram feitas, porque o Senhor, Ele realmente cumpre as promessas, Ele é infalível. E vemos que, falando a respeito desse Deus infalível, aqui o comentarista vai falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Sabemos que há atributos de Deus que são comunicáveis com o homem, que é o amor, bondade, misericórdia, paciência, justiça, etc., que ele compartilha com o homem. Mas há atributos incomunicáveis, a sua soberania, a sua majestade, e aqui cita alguns atributos incomunicáveis, a onipotência, um Deus onipotente que tem todo o poder, que não há adversário para ele. Esse Deus que nada lhe é impossível, onipotente, e um dos nomes dele é El Shaddai, o Deus que tudo pode, um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. É um atributo incomunicável de Deus. E também onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. São atributos incomunicáveis. E para um Deus que tem esses atributos, nada é impossível de fazer. Então, se Ele fez uma promessa a você, saiba que Deus é infalível. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo vai escrever: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, faz parte da sua essência a fidelidade. Então pode ter certeza que tudo que Ele prometeu, Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. E esse Deus que não falha, Ele também não muda. O mesmo Deus que prometeu a Abraão e cumpriu tudo, e vemos que de um homem Ele fez uma nação, e parecia algo impossível, realmente é algo impossível de apenas um homem se formar uma nação, mas Deus foi trabalhando, porque para ser uma nação precisa de povo, cultura, lei e território. E Deus foi dando e mostrando dentro da história do povo de Deus
as promessas de Deus acontecendo na vida de Abraão. E Abraão realmente foi conquistando, e o seu povo conseguiu realmente tudo o que precisava para ser uma nação. Deus os fez uma nação. Deus prometeu a Abraão e aconteceu. E realmente hoje eles são uma nação, porque Deus é fiel e ele não muda, assim como ele prometeu a Abraão. Prometeu a você, ele não muda, porque a Bíblia diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus não muda. O mesmo Deus que fez todos os milagres no Velho Testamento, o Deus da criação, o Deus dos profetas do Velho Testamento, o Deus que operou também milagres no Novo Testamento, ele ainda é o mesmo e ele não muda, e ele pode realmente fazer o milagre na sua vida, cumprindo as promessas que foram feitas a você. Isaías vai escrever, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir as promessas de Deus sobre a sua vida? Isaías mesmo também vai dizer, a mão do Senhor está estendida. Quem poderá fazê-la retroceder? Ninguém pode fazer isso. Se Deus prometeu, irá acontecer. Espere que o tempo de Deus está chegando para a sua vida e as promessas se cumprirão. Ponto 3. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Então vemos que ele zela pela sua palavra. E aqui o comentarista vai citar o texto áureo dessa lição, até estava também como leitura diária desta lição, da primeira lição desse trimestre. E quem fez esta leitura diária ali na nossa rádio 107 foi o nosso vice-presidente e também coordenador da IBD, pastor Eliseu Melchior, dizendo, ainda veio a minha palavra do Senhor. Que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e o 12. Veja, Deus está falando a Jeremias, Deus faz algumas promessas a ele acha que é impossível de acontecer, ele diz, eu sou como uma criança, não tem como, mas Deus vai falar com ele, que realmente escolheu ele desde o ventre, e as nações deu por profeta. Ele está dizendo que isso não é possível, ele olhando para si, ele acha que Deus não pode cumprir aquilo, mas Deus então dá uma visão a ele, e ele vê uma vara de amendoeira, e a vara de amendoeira, ela é a primeira que floresce, depois do inverno, ela rompe todos os obstáculos, e ela floresce, assim também são as promessas do Senhor, não há inverno que venha matar a promessa, não há tempo difícil que venha matar a promessa, tudo vai passar e as promessas irão acontecer, porque Deus, ele zela ou vela pela sua palavra, o que ele prometeu irá acontecer, amém? Que você possa realmente confiar nas promessas do Senhor. Que trimestre maravilhoso, fazendo-nos relembrar das promessas que foram feitas a nós. Há promessas que foram feitas na sua conversão. Há promessas que foram feitas por Deus no início do seu ministério. Promessas essas, como já disse, algumas já se cumpriram e algumas hão de se cumprir. Mas fique tranquilo, se Deus fez a promessa,
ela irá se cumprir no tempo certo. Tópico 3. Tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias, de tempo ou atitude do destinatário. Então não depende do local nem da pessoa, são promessas que foram feitas e irão acontecer de forma incondicional, não tem uma condição para isso, elas vão se cumprirem. E aqui o comentarista usa alguns exemplos, por exemplo, o nascimento de Jesus, que foi profetizado, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, 740 anos antes de Cristo, portanto, 740 anos antes de se cumprir, foi profetizado a respeito do nascimento de Jesus pelo profeta messiânico, profeta Isaías, que vai dizer assim, Isaías 9,6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetizou, e aconteceu. Não teve uma condição para isso acontecer. Foi uma promessa que Deus fez e Deus cumpriu. Deus irá falar através de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, falando a respeito do local do nascimento de Jesus, do Messias esperado por Israel. E ele vai escrever assim em Miqueias capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel. Essa promessa a respeito do nascimento de Jesus e o local exato foi feita por Miqueias 710 anos antes de acontecer. Ele disse que na pequena cidade de Belém nasceria o Salvador do mundo, o Messias aguardado por Israel. E aconteceu, não precisou de uma condição para acontecer, não precisaram preparar algo lá em Belém para que acontecesse essa promessa. Ela foi incondicional, Deus cumpriu. E continuamos vendo aqui a respeito do nome Emanuel, Deus conosco, que foi profetizado em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, 760 anos antes de Cristo. Então vemos que realmente há promessas incondicionais, como o arrebatamento, transformação, ressurreição dos salvos em Cristo, e assim por diante, várias promessas incondicionais que hão de acontecer, porque Deus prometeu. Ponto 2, promessas condicionais. Essas promessas são promessas que precisam de uma condição. Você também tem que fazer a sua parte. Até tem um jargão aí, vários hinos, e vemos que tivemos uma época aí de hinos triunfalistas, e dentro desse tipo de louvor, tinha a frase, aquele que tem promessa de Deus não morre. Será? Nós vemos que existem promessas condicionais. E realmente depende da atitude e comportamento daqueles que recebem. O Senhor é fiel para cumprir, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Nós vimos ali que precisa de um relacionamento com Deus, arrependimento, buscar ao Senhor e assim por diante. Há pessoas que receberam a promessa de ser um pregador da palavra e acha que não vai morrer, mesmo estando fora dos caminhos do Senhor. Ele não está dando a condição, porque há uma condição para que isso aconteça. Então, vemos que realmente, quem tem promessa, se ele não está fazendo a parte dele, pode morrer sim, porque ele não está fazendo a parte dele. Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida. Faça a sua parte,
seja fiel ao Senhor, esteja aos pés dele, sirva ao Senhor, e todas as promessas dele acontecerão na sua vida. E nós vemos em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, um exemplo disso. Condição: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, esta é a condição: ouvir, cuidar, guardar todos os mandamentos que eu ordeno hoje. A promessa: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Para o Senhor exaltar Israel sobre todas as nações da terra, há uma condição: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Esta é a condição. Esta é uma promessa condicional. Nós vemos também, Deuteronômio 28, 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Essa é a promessa. Aqui Deus está falando nesse texto que as bênçãos virão sobre Israel e perseguirão Israel, te alcançarão. É as bênçãos que seguirão aquele que ouve, aquele que realmente obedece à palavra do Senhor. A condição para que isso aconteça: quando ouvirdes a voz do Senhor. Ouvir e obedecer, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção te perseguirá. É uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para todos nós. Aqui o primeiro auditório é Israel, mas cabe perfeitamente aplicar a igreja de Cristo, a igreja contemporânea na terra. Vemos também Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes os homens, se você perdoa o seu irmão, a condição é essa: você tem que perdoar o seu irmão. Se perdoardes aos homens, agora a promessa: também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porque alguns têm feito a oração do Pai Nosso de maneira hipócrita. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem perdoado o seu irmão? Quando perdoamos, também somos perdoados. A condição para ser perdoado é também perdoar. Então o perdão faz parte da vida do cristão, de todo crente. Ele deve ser um homem perdoador, porque primeiro que você recebeu perdão. A gente dá aquilo que a gente tem. E você recebeu perdão da parte de Deus, então você também pode perdoar. E aquele que perdoa também será perdoado pelo Pai Celestial. João 14, 10. Se guardares os meus mandamentos, esta é a condição. Jesus está dizendo: se guardares os meus mandamentos, promessa, permanecereis no meu amor. Quer permanecer no amor de Deus, quer permanecer recebendo de Deus as bênçãos dele, guarda os mandamentos. João 15, 7. Se estiverdes em mim, olha a condição, tem que estar no Senhor, tem que estar em Jesus. Se estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, a palavra dele estiver em você, na mente, no coração, a palavra dele tem que estar em você. Esta é a condição. Promessa. Veja que promessa maravilhosa. Se você estiver em Cristo e as palavras dele estiverem em você, esta condição, se esta condição acontecer em você, a promessa que ele faz é a seguinte: pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Que promessa maravilhosa. Mas tem essa condição. Nós vemos que realmente há promessas condicionais. Poderíamos citar mais textos a respeito disso, mas eu creio que já foi entendido
que existem promessas incondicionais e promessas condicionais. O que falta da sua parte para que a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida? O que falta você fazer? Qual é a condição para que você receba aquilo que Deus prometeu? Eu quero que você pense a respeito disso. Ponto 3. O propósito das promessas de Deus. Vemos que Deus é um Deus de promessas, um Deus de aliança. E aqui, nesse tópico, nós temos que tomar cuidado com aliancismo, algumas teorias teológicas que não faz parte da teologia clássica pentecostal, teologia do pacto, teologia da substituição, que hoje nós somos Israel de Deus, Israel está fora, e hoje nós estamos fazendo o papel de Israel. Não, Israel é detentora da promessa feita a Abraão. Eles realmente têm uma promessa maravilhosa sobre eles, e vai chegar a hora do cumprimento de todas as promessas sobre Israel. Nós somos a igreja de Cristo, então temos que tomar cuidado, mas Deus realmente tem algumas alianças que são bíblicas para com o homem. Nós vemos desde Adão, a aliança adâmica, aliança com Noé, a aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica e etc. Outras alianças de Deus com o homem. Alianças essas, promessas de Deus para com o homem. Realmente essas promessas, elas estão acontecendo, acontecem, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, alianças que não foram quebradas. Um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, fazer aliança com o homem, a sua criação, é que esse Deus realmente é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que promete aquilo que Ele cumpre. Ele olhou para nós e nos amou, e fez promessas maravilhosas a cada um de nós, e uma das promessas, não temas. 365 vezes na Bíblia, ele diz, não temas. Conforme a versão 366, até no ano bissexto tem uma promessa maravilhosa a você, não temas. Promessas maravilhosas. Esta lição, ela é maravilhosa a cada um de nós, eu tenho certeza que falará muito aos nossos corações. Conclusão, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento. Ter um relacionamento com Deus para que as promessas se cumpram. É isso que o comentarista está dizendo aqui. Um relacionamento com o Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Não perca esse trimestre. Seja aluno da Escola Bíblica Dominical. O meu abraço a cada aluno, a cada professor. Meu abraço ao pastor Sérgio Melfior, nosso pastor presidente, um incentivador da Escola Bíblica Dominical. Também ao pastor Eliseu Melfior, o nosso coordenador geral da IBD. Deus abençoe a todos e até a próxima lição. Deus abençoe.